paz, irmãos. Amém. Meu nome é Camila, eu faço parte da Igreja Batista do Calvário. Sou estudante da FABC, estou no 2º ano, pela graça de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, né? Claro que a rotina do seminário, do trabalho, tudo isso é muito cansativo e a gente todo tempo tem que parar para refletir no que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, né? E quando eu estava escolhendo essa mensagem, eu falei, Deus, eu quero falar algo que se condiga com a minha realidade, né? Eu não quero falar nada que seja bonito aparentemente, mas que dentro de mim não seja real, né? E eu comecei a pensar ao nosso redor, tá aqui todos os dias, segunda a quinta, o nosso trabalho, e eu falei, Deus, a gente vive dias difíceis, né? Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos hoje em uma sociedade de valores distorcidos, uma sociedade hoje de famílias desestruturadas, nós vivemos hoje em meio a um caos, né? E Deus nos chama para viver de uma forma diferente, né? Nós vivemos não envolvidos, mas em torno de um sistema hedonista e egocêntrico, né? Que preza mais o prazer, que preza mais, né, o fato de eu me satisfazer não me importando com o outro. E filósofos e estudiosos tentam responder a questão do propósito da vida, até hoje. As pessoas se questionam, né? Qual o propósito da vida? Né? As pessoas hoje vivem e deliberadamente não se importam em viver aquilo, em descobrir qual é a razão da existência delas, né? Mas nós temos algo diferente, nós encontramos a Cristo, né? Amém. Quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos aquele que é o único que pode responder qual é a razão da nossa vida, né? Algo em nós foi mudado, aquele egocentrismo, aquela autossuficiência foi transformada em uma característica de humildade, de servos. Nós fomos mudados por Deus, né? Mas mesmo tendo essa consciência do que Cristo fez por nós, da onde nós somos tirados, quando nós olhamos para as pessoas no mundo, né, o apóstolo Paulo fala isso, olha, eles estão entenebrecidos, ou seja, eles estão obscurecidos no seu entendimento. Né? Ele vai falando dos gentios, ou seja, das pessoas que não conhecem a Deus. Essas pessoas estão obscurecidas, elas vivem uma vida de pecado e elas caminham para uma vida cada vez mais afundada no pecado. E Paulo também fala, mas não foi isso que nós aprendemos de Cristo, ou seja, não foi isso que nós recebemos do que Deus tem para nós. Né? E mesmo conscientes dessa vida que Deus nos deu, nós somos ameaçados por algumas distrações ao longo desse caminho, né? Nós sabemos que a caminhada cristã não é fácil. Né? Por quê? Porque a vida cristã é um estilo de vida. Ela não é simplesmente, né, como muitas pessoas falam, eu mudei para crente, agora eu ando com a Bíblia debaixo do braço, agora eu vou para a igreja, agora eu não falo mais palavrão, agora eu não mais vivo. Não. A vida que Deus nos propõe é uma mudança de sistema. Nós vivemos num sistema mundano, num sistema corrompido, num sistema separado da vida de Deus, e Deus nos tirou desse sistema, Deus nos tirou desse domínio do inimigo, né? De um domínio opressor, para um reino de luz, para um reino de libertação. E nós somos continuamente ameaçados por falsas doutrinas. Hoje nós vemos, nós que estamos aqui estudando, nós temos que nos preparar, até mesmo dentro das nossas igrejas, para combater pensamentos errados, concepções erradas sobre Deus, né? Nós somos ameaçados com desânimo, muitas vezes com a nossa negligência quanto à nossa vida com Deus, na correria, a gente acaba se atrapalhando, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar. E tudo isso à nossa volta. O mundo, né, o sistema em que nós vivemos tenta atrapalhar a carreira que Cristo nos propôs. Porém, o que nos mantém firmes não é a nossa própria capacidade ou inteligência, né? Nós que estudamos, nós acabamos adquirindo mais conhecimento, algumas coisas que antes para a gente era, né, meio estranha ou complicada, passa a ser um pouco mais clara, nós passamos a compreender melhor e a gente tem a tendência de confiar na nossa própria capacidade. Né? A gente começa a agir, como eu falei, nós não paramos para ouvir Deus, nós não paramos para ter aquele momento, Deus, eu preciso avaliar minha vida, será que o meu ministério realmente está sendo bem sucedido? Será que eu tô fazendo as coisas da forma correta? E acabamos perdendo o foco. Né? E qual é esse foco? Qual é o foco da vida do cristão? É Cristo. Né? Não existe outra razão, não existe um outro alvo. Né? E na vida do cristão, nós temos na vida do cristão existe um processo chamado santificação, que é uma obra progressiva de Deus na nossa vida. Dia após dia, nós vamos sendo transformados.
Mas para que essa mudança aconteça na nossa vida, são necessárias algumas atitudes nossas, né? Nós entendemos que o alvo da nossa vida não é mais o mundo, é Cristo. Né? E a primeira atitude que nós precisamos ter é romper com o passado. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que fala exatamente sobre isso. Sobre essa, deixar o passado e viver conforme a vontade de Deus, que está em Filipenses 3, do versículo 12 até o 14. Que diz assim: Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Né? Quando eu comecei a pensar sobre essa mensagem, né, que Cristo é o alvo da nossa vida, eu comecei a pensar, falei, Deus, existem muitas dificuldades, né? Nós estamos numa caminhada cristã que tem barreiras, e nós precisamos, e o apóstolo Paulo nos mostra aqui algumas atitudes que fizeram com que ele conseguisse prosseguir, né, com algo que ele tinha para a vida dele. E a primeira atitude está no versículo 3, que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Que é a primeira atitude que eu citei, que é romper definitivamente com o passado. Né? Nós estamos aqui estudando, já ouvimos falar do apóstolo Paulo, estudamos um pouco da vida dele, e vemos que antes dele ser um cristão, ele era um perseguidor da igreja. Né? Ele era um homem que tinha um autoconhecimento, mas ele também foi um homem que matou muita gente, né? Que viu muitos cristãos morrerem. Então aí você pensa, peraí, né? Ele tem toda a propriedade para falar de esquecer do passado, porque se ele vivesse no passado, ele jamais veria o projeto de Deus. Pensando no sentimento de culpa, nossa, mas eu fiz tanta coisa errada. Não, ele fala aos filipenses isso: olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo pro alvo. Eu não posso deixar que o meu passado, né, me prenda e não impeça, seja uma limitação para eu viver o projeto de Deus. O apóstolo Paulo entendeu essa proposta, né? E a segunda atitude é: renove a sua mente e avance. Primeira, deixe o seu passado, renove a sua mente e avance no que Deus tem para você. Isso também está no versículo 13, que diz: e avançando para os que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A palavra renovar, ela comunica a ideia de um processo contínuo, como eu havia falado no começo. Por conta das nossas muitas atividades, das coisas que nós temos, nós não paramos para pensar nisso, né? Desse processo da gente parar diante de Deus e ouvir o que Ele tem para nos falar. E a palavra renovação, ela comunica essa ideia. Somente a renovação contínua, promovida no coração do crente pelo Espírito Santo, é capaz de mantê-lo no caminho. Né? Não adianta a gente se preocupar com tanta coisa se não nos preocuparmos com essa atitude de parar diante de Deus para ouvir o que Ele tem para nos falar, para sermos aperfeiçoados, para sermos encorajados, porque estar no seminário hoje, no mundo em que nós vivemos, um mundo distorcido, não é fácil, porque você fica muitas vezes entre a sua família, você fica entre as coisas da sua própria igreja, porque tem muita coisa para fazer e você está aqui, né? Mas a ideia é permanecermos no alvo daquilo que Cristo nos chamou. Você tem um alvo, que é Cristo, o caminho para esse alvo. Né? Nós vemos hoje muitos ministérios que afundaram por quê? Ministérios que você fala, nossa, mas começaram tão bem, né? O que será que aconteceu? Esqueceram-se do alvo. Ministérios que afundam, pessoas que afundam, porque perderam a visão. Né? Esqueceram-se do motivo pelo qual eles caminhavam, que era Cristo. Né? O objetivo do cristão é ser semelhante a Cristo. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. E para concluir, irmãos, Deus é o nosso maior parceiro nessa caminhada. Né? Nós muitas vezes nos encontramos abatidos, principalmente nesse final de semestre, né? A gente fala, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou ter esse ânimo? Será que as condições vão, né, favorecer para que eu consiga isso? Coloque diante de Deus isso. Amém. Porque o mesmo Deus que te chamou, que te redimiu, que te salvou, Ele te tirou da pior condição que você estava, né? Que era separado da vida. Será que Ele também não vai te manter no projeto que Ele tem? Claro que vai. Né? E eu ouvi uma frase interessante de um pastor que foi missionário chinês, do Hudson Taylor, que ele fala assim, que a obra de Deus, feita da forma de Deus, tem o suprimento de Deus. Nós sabemos que essa obra é de Deus, que o fato de estarmos aqui é um projeto de Deus. E nós teremos o suprimento dele, amém? Amém. E eu gostaria de orar com vocês para que nós pedíssemos isso para Deus, né?
essa definitiva, desse romper com o passado. Deus, eu não quero deixar que as minhas lembranças do passado, o fato de tantas coisas terem acontecido, me impeçam de viver o projeto do Senhor. Que a minha mente seja renovada constantemente, que eu tenha essa preocupação de estar diante do Senhor. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso alvo, Senhor. E que nós podemos caminhar nessa confiança, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor, Pai, que propôs essa nova vida para nós e nós queremos dizer sim, Senhor. Nos ajuda a nos manter nesse alvo, Senhor, a deixar as coisas que para trás ficam e olhar para as que estão diante de nós. O projeto do Senhor para a nossa vida. Nos ajuda a permanecer, Senhor, conforme a Tua vontade, com os olhos fixos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.